Por que esse livro aqui é um dos livros mais poderosos sobre o comportamento humano? Eu já falei que Robert Greene, para mim, é um artista. Tá? O artista, esse cara aqui é um mestre do comportamento humano. Tá? Então, se você não sabe, Robert Greene, das 48 Leis do Poder, é o mesmo que escreveu, basicamente, todo o cerne e o conceito do coração do conteúdo do Fê, cara. Eu fui moldado por Robert Greene. Robert Greene foi um dos primeiros autores que eu conheci depois que eu tive a minha primeira decepção amorosa, que, pô, eu queria conhecer o mundo, eu queria melhorar, eu queria ficar bom, me sentir traído, era um jovem traído pela primeira paixão dele. Porra, me fudi, aí eu conheci esse cara. E o Robert Greene, ele tem um conceito muito interessante. Ele que eu aprendi sedução e conquista com Robert Greene, né? E apesar de ser um pouco sem pudor, eu adoro o estilo do Robert Greene. Porque o Robert Greene, ele consegue ser poético e ao mesmo tempo pesado, tóxico, só que é o tóxico bom, cara. Robert Greene, ele é realista. Ele fala uma frase que eu nunca vou esquecer numa entrevista dele, que ele fala que se você ignora essas leis do poder aqui, você basicamente está ignorando o fato de que pessoas vão usar elas contra você e você vai ser manipulado. Então, Robert Greene tem um conceito muito simples. Você não quer aprender sedução? Não quer aprender comportamento humano? Não quer aprender as 48 leis do poder? Tá bom. Pode ter certeza que você será manipulado facilmente. E, cara, pra mim é isso. Robert Greene, que ele me ensinou o conceito de... Quando eu dei de cara com a decepção amorosa, o homem normalmente ele tem dois caminhos para escolher. Ou ele vai pro caminho da Red Pill, né, que é o caminho da revolta, do escudo da fortaleza, ou ele vai para o caminho de Robert Greene, que é o caminho do feitiço. Aprender o feitiço para nunca mais cair no encanto da feiticeira ou no canto da sereia. Quando você se torna o boto cor-de-rosa, fica difícil você cair no encanto da sereia, tá? Porque você também domina a arte que a sereia domina. E sempre fez muito sentido para mim. Inclusive, uma das 48 leis do poder é não crie fortalezas. O isolamento, ele é uma das formas mais perigosas de você lidar com o mundo e com a vida. Então, quando você não gosta de algo e se isola, tá? Qual que é a melhor forma de não criar um filho? Qual que é a melhor forma de estragar um filho? Você sabe qual que é a melhor forma de você estragar um filho? Que foi feito para se tornar um adulto, que vai para o mundo e enfrenta o mundo e as dificuldades do mundo depois dos 18 anos de idade? Você sabe qual que é a pior forma de criar um filho quando você tem um filho? É você isolar ele. Isola ele de tudo. Isola ele do bullying, isola ele da interação social, isola ele de fracasso, de frustração, com a experiência de morte, tá? Com algum indivíduo, com algum ser vivo. Isola ele do mundo, da natureza, do barro, da água, do chão, da terra. Isola ele para você ver o que esse garoto ou essa garota vai se tornar. Essa criança vai crescer doente. O isolamento é uma das formas mais perigosas de lidar com o mundo. E hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho das principais 48... Eu não vou falar sobre todas as 48 leis do poder, tá? Mas eu vou falar as melhores leis do poder. Então eu vou classificar as mais leves, só que muito poderosas. E eu também vou classificar as mais pesadas e mais tóxicas. As mais manipuladoras, tá? Porque lembra, não é para você se tornar um manipulador. É para você entender que vai ter pessoas nesse mundo que vão usar isso contra você. E, obviamente, para você sobreviver em um mundo onde quem domina é a porra do ser humano, um ser extremamente complexo, emocional e falho, você precisa dominar isso aqui se você é um homem e quer dominar o jogo do poder e do sucesso. Fechou? Então vamos nessa. E por que esse é um dos livros mais poderosos de comportamento humano, cara? Muito simples. Esse livro, ele expõe a verdade, a forma como as pessoas realmente jogam o jogo da vida. Robert Greene, ele escreveu um manual de como você pode ser bom no jogo do sucesso e no jogo da vida. Ele escreveu o mapa da selva, porque o mundo é uma selva. Existem regras invisíveis que o ser humano segue, tá? E eu anotei isso aqui nesse bloco de notas e eu vou passar agora para vocês. Então esse livro, ele vai separar homens que sabem se proteger e influenciar dos homens que são usados, descartados e manipulados sem nem perceber, tá? Então quem domina essas leis aqui deixa de ser uma vítima das engrenagens sociais e passa a controlá-las. E se você quer ter sucesso, você precisa controlar. Vamos lá. Vamos começar pelas mais leves? Eu acho que a mais leve na minha visão aqui, e boa, tá? Porque mais leve não significa ruim. Eu peguei as melhores, mas eu classifiquei. A mais leve para mim eu acho que é a Lei 4, que é
Diga sempre menos do que o necessário. Cara, essa lei é sobre basicamente o poder do silêncio. Como que a gente aplica essa lei no cotidiano, Fezão? Quem fala demais revela fraqueza, quem fala pouco, mas com precisão, com intenção, conquista a presença e respeito das pessoas. Então, aqui é muito sobre não falar demais e não expor vulnerabilidade demais e fraquezas demais de forma aleatória para qualquer pessoa, porque você não sabe quem é o outro ser humano que está escutando as suas fraquezas e qual que é a intenção desse ser humano para com você. Você não sabe se esse ser humano ele quer usar suas fraquezas e inseguranças contra você no futuro. Cara, não é inteligente no jogo da vida, tá? Você brincar com isso. Então, na minha visão, o que eu entendo dessa lei, tá? Em cima dessa lei, eu criei minha própria lei que faz parte da minha filosofia de vida. Eu nunca falo sobre o meu relacionamento, problemas do relacionamento. Eu nunca falo sobre os objetivos que eu quero conquistar a longo prazo. Eu nunca falo sobre os objetivos que eu vou conquistar a curto prazo, mas que ainda não chegaram até mim. Ah, eu vou mudar para uma casa. Eu vou comprar um carro novo. Eu não fico falando demais. Eu só anuncio quando eu já decidi e já paguei. Eu só estou esperando ele chegar. Aí eu falo. Já se concretizou, tá? E também só falo para as pessoas mais próximas. Eu não falo sobre problema familiar, com amigos, com ninguém. E eu não exponho os meus traumas e as minhas vulnerabilidades, principalmente com relação a financeiro. Eu não falo o quanto eu ganho, o quanto que eu vou ganhar, o quanto que eu tenho de dinheiro, só para minha aliança, que são os amigos verdadeiros ou as pessoas mais próximas a mim, a minha equipe, minha família, meus amigos leais. Isso eu falo de grana com eles abertamente. Agora, para pessoas comuns, jamais. Jamais. Então fala só o essencial, tá, cara? Seja direto e aprenda a deixar o silêncio trabalhar por você, porque ele diz mais do que 1000 palavras. Isso é uma coisa que muita gente não entende. Quem fala demais não controla a conversa. Quem controla a conversa é quem escuta, porque quem fala está despejando informações e entregando artifícios para o outro. Quem escuta está captando artifícios. Quem escuta está recebendo informações. E com essas informações você pode fazer o que você quiser. Próxima lei é a lei 6. A gente vai, progredindo. Cada vez fica um pouquinho mais pesado, mas por enquanto tá leve, tá? Porque essas 5 primeiras são as mais leves. A lei 6 para mim é muito interessante, que é chame atenção a qualquer custo. Essa lei é um pouco controversa, né? Mas muita gente acha que essa lei é sobre você ser um palhaço, que fala alto, que tenta chamar a atenção dos outros, e na verdade não. Na verdade, ela fala sobre o poder da visibilidade. Eu levo esse conceito muito a sério, né? Seja visto e chame atenção a qualquer custo. Como que eu aplico isso na minha vida? O meu conteúdo é o meu trabalho. Basicamente, como que eu capto alunos, pessoas, seguidores, influência, vídeos? O que são esses vídeos? Títulos certeiros, thumbs certeiras, ganchos certeiros. Visibilidade é poder. Influência é poder. Agora, chame atenção a qualquer custo para um famoso, por exemplo, quer ver? Sabe o que deve ser terrível? Sabe esses caras ex-BBB, ex-Fazenda, esses caras que, são famosos e você não sabe exatamente o porquê que ele é famoso? Ele só é famoso? A vida desses caras deve ser um inferno. Por quê? Eles têm que fechar publicidade. Eles não são bons em nada, normalmente eles não têm habilidades para vender, eles só são muitas vezes bonitos, ou a mulher é bonita, a mulher é gostosa, o homem é gostoso, eles ficam postando fotos sem camisa, e eles têm que o tempo inteiro ficar sendo visto como, a maioria das vezes, infelizmente, polêmica. Tem que brigar, tem que pagar calcinha, tem que sair com um jogador. É verdade, cara, isso é uma estratégia, sabia? É verdade. Tem agências que falam, você é mulher, então vou te falar agora quais são as possibilidades de estratégia que a gente tem para chamar atenção a qualquer custo. Às vezes é a mulher ir sem calcinha para um evento e ser flagrada. Irmão, esse jogo é sujo, parça. Sujo, irmão. Sujo. Às vezes ela arranjar um barraco com alguém de forma forçada. O homem brigar com alguém dentro do reality show. Eles vão com a estratégia traçada. Traçada, cara. Traçada. A mulher se envolver, as mulheres tentar, essas mulheres que não agregam em nada, né, cara? Essas mulheres que não agregam porra nenhuma, que elas só simplesmente têm aparência, elas ficam ligadas em que famoso que vai fazer turnê no Brasil, da gringa,
pra ela tentar dormir com esse cara e tentar subir na carreira. É bizarro, é bizarro, é bizarro, é bizarro. Tem uma mulher que é famosa até hoje e que só começou, a primeira alavanca dela foi porque ela se relacionou com o Cristiano Ronaldo. Eu não vou falar o nome, né? Mas acho que ela tá aí até hoje. É uma mulher que, na minha visão, enfim, nada legal. Então chama atenção a qualquer custo, cara. Chama atenção a qualquer custo, é uma lei. Não basta você ser bom. Acho que esse é o cerne dessa lei. Você precisa ser lembrado. O comum é sempre esquecido. E no jogo do poder, quem é esquecido é substituído, tá? Então, construa uma imagem marcante, seja único, seja visto, só que lembra pro teu contexto. Qual que é o teu contexto, Fê? Eu sou um designer. Cara, seja visto. Vá para todos os eventos de designer, mostre teu trabalho pro mundo. Fê, eu sou influenciador. Cara, mostra, faça vídeo, crie conteúdo. Fê, eu sou engenheiro. Cara, vai em evento, vai em treinamento, se aperfeiçoa, cara. Fica bom, se conecta com os melhores engenheiros. Seja visto. Crie um canal no YouTube, produza conteúdo também. Inclusive, não importa a sua profissão. Para mim, se você não tá na internet mostrando o seu trabalho nesse portfólio, criando o seu portfólio dentro da internet, do seu Instagram, do seu YouTube, cara, você tá perdendo muito dinheiro. Então, seja visto, porque se você não for visto com medinho, eu tenho vergonha, nada a ver, vou ficar no meu trabalho aqui, fazendo a minha parte, acabou, tudo bem, não tem problema, você pode, mas saiba que você sempre vai ganhar menos dinheiro que uma pessoa que muitas vezes é pior do que você, mas tem coragem de botar a cara, tá? Próxima lei, a lei 25, tá? Agora a gente vai começando a avançar um pouquinho, tá? Essa aqui também tá leve ainda. Recrie-se constantemente. A evolução é a sua estratégia. Essa lei eu sigo na risca. Na risca. O Fê tá sempre se recriando. O Fê tá sempre entregando novo. Nos Reels, no formato. Eu tô sempre vendo como eu posso continuar crescendo com o meu trabalho e sendo visto e sendo reconhecido pelo meu trampo, sempre mantendo a qualidade, mas mudando um pouco o formato para me recriar. Eu já mudei de opinião muitas vezes na internet. Tem gente que fala, o Fê é muito inconstante. Uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra. Será que é porque a porra do ser humano é feito para ser uma metamorfose ambulante? Já dizia Raul Seixas? Cara, eu sou uma metamorfose ambulante. Eu mudo, caralho. E se você tem a mesma opinião que você tinha sobre alguma coisa de 5 anos atrás, com certeza você não leva isso aqui à risca. Eu me recrio. Talvez eu lá na frente eu olhe para trás e falo, caramba, o Fê lá do passado falava muito palavrão, muita boca suja ele, cara. Eu não acredito mais em falar palavrão. Sei lá, cara, talvez eu mude, talvez não, com certeza eu vou mudar muito, vou mudar muito ainda. E eu vou lembrar de coisas que eu fazia hoje que eu acho lá na frente eu vou achar um absurdo. Como eu acho um absurdo algumas coisas que eu fazia, eu deixava de fazer lá atrás. Cara, recrie-se. Evolução como estratégia. Quem não se reinventa morre. Não existe estagnação, existe morte lenta, cara. O mundo respeita quem se transforma, quem muda de pele, quem abandona velhas versões para assumir novas identidades com confiança. Então, na prática, nunca se torne previsível. Nunca seja o mesmo cara. Surpreenda, muda o visual, o discurso, a abordagem. Seja como uma fênix. A fênix, para mim, é o símbolo dessa lei, tá? Próxima lei é a lei 34. Seja real da sua própria maneira. Haja como um rei para ser tratado como tal. Para mim, essa lei aqui é o conceito principal da confiança genuína que eu sempre falo, né? Primeiro você muda o teu interno para depois você mudar o seu externo. Então, a postura cria percepção. Como assim? Olha só, as pessoas te tratam como você se trata. Quando você se porta como alguém valioso, o mundo responde, porque o mundo é um espelho que reflete com um pouco de atraso. O contrário também é verdade. Se você se acha um tímido, eu sou tímido, eu sou assim, e blá blá blá, e blá blá blá, o mundo vai te tratar exatamente como você pensa que merece, tá? Então, nunca se humilhe, nunca mendigue atenção, amor, afeto, carinho. Sempre fale com a postura ereta, fale com clareza, ocupe o seu espaço, ande como um rei para ser visto como um rei. E não é arrogância, não seja arrogante. O que é arrogância e o que é confiança genuína, Fezão? Arrogância é você achar que você é superior, melhor que os outros. Por causa da sua aparência, classe social, conhecimento, qualquer merda que você pense na sua cabeça, qualquer narrativa de merda que você crie na sua cabeça, que faça você se achar superior. Isso é ser arrogante. É o nariz empinado. Você está desmerecendo outras pessoas por uma falsa percepção de grandeza que é distorcida na sua cabeça.
Confiança genuína é basicamente você agir como um rei no sentido de eu domino o meu mundo. Eu domino a minha cabeça, eu domino a minha postura. Eu sou confiante do que eu sou. Eu não tenho medo de ser confiante com medo de te ofuscar. Tem uns caras que falam, eu tenho medo de ser confiante e as pessoas acharem e os homens se sentirem ameaçados. Aqui, cara. Ameaçado o quê, cara? Quando você ilumina, quando você se ilumina, você ilumina os outros. Quando você se torna um homem inspirador, você repele homens inseguros e atrai homens inspiradores, homens que também se inspiram em você, cara. Porra, não tenha medo de brilhar. Você tem que ter medo da sua obscuridade, você tem que ter medo da sua obscuridão. Você tem que ter medo disso, você tem que ter medo da sua sombra. Da sua sombra se tornar maior do que sua luz. Não tenha medo de brilhar, não tenha medo de ganhar, não tenha medo de vencer. Haja como um rei para ser tratado como tal. O mundo te trata como você se enxerga, caralho, tá? Próxima lei, das mais leves, pra gente terminar aqui. A lei 23, concentre as suas forças, porque foco é multiplicador de poder. Olha só, foi no momento que eu foquei no Fê Alves que o meu negócio começou a crescer. Ou seja, o homem, principalmente o homem, a gente não é multitarefa. Por mais que os homens acham que são. As mulheres são muito melhor do que nós nisso. O homem não é multitarefa não, mano. O homem, ele tem que focar. O homem tem que ter foco. Mano, uma mentalidade de cachorro, foco de pitbull, de caça, de bloodhound, entendeu? A gente tem que ter foco de lobo, mano. A gente tem que ser maluco. A gente tem que ter um alvo, irmão, igual uma bala nesse alvo. Senão a gente não vai conseguir prosperar. Então concentre as suas forças antes de você sair dividindo. Se você começa a estudar sobre investimento, sobre grana, você vai ver em muitos lugares que muitas pessoas vão falar divida a sua cesta. Não tem aquela história? Né? Você tem que colocar os seus ovos em cada cesta e cestas separadas para ter sempre opções. Eu não concordo com isso. Porque quando você começa a falar com milionários, multimilionários, eles sempre falam outra coisa. Coloca tudo que você pode de energia em uma única cesta e só começa a dividir para mais cestas quando essa única cesta transbordar. Você entendeu? Então, o Fê só começou a investir em outros negócios, a Adonis, o cabeleireiro, né, a barbearia. O Fê só começou a investir nos negócios da internet, de marca, perfume cosmético, já vai vir marca de suplemento. O Fê só começou a transbordar de negócio, financeiramente falando, quando o Fê Alves começou a transbordar. Mas o meu foco ainda está no meu negócio, que é a marca pessoal Fê Alves, que hoje tem 30 pessoas trabalhando só para nós. É isso, cara. Faça isso com a tua vida. Concentra a tua força, principalmente falando de grana, tá? Principalmente quando se trata de grana. Agora vamos para as leis mais pesadas e tóxicas? Vamos lá, vamos organizar então. Então, por enquanto já temos o top 5, né? Top 5 das mais leves aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho das mais pesadas, tá? Vamos lá. Essas leis, elas funcionam, mas se você entender errado, meu parceiro, elas podem te afastar da sua essência, tá? Porque elas são frias, calculistas e perigosas. Aqui Robert Greene tava maluco. E ele estava também coberto de razão. Primeira lei das mais pesadas é a lei 3. Oculte suas intenções. Robert Greene fala sobre a manipulação silenciosa, a manipulação discreta. Esconda seus verdadeiros planos para se proteger. Mas também isso pode te transformar em alguém falso, impenetrável e emocionalmente distante e frio. E essa lei é um pouco tóxica porque isso pode virar um vício, você começa a querer esconder tudo e quem vive escondido nunca se conecta de verdade com ninguém. Então, para mim, a parte controversa dessa lei, que é oculte as suas reais intenções, as suas verdadeiras intenções, é você entender que nem sempre você tem que emocionar e já contar diretamente o que você quer. Por exemplo, como que eu interpreto essa lei, tá? Cara, a minha intenção com essa mulher é me relacionar com ela. Mas eu vou ocultar minhas intenções com ela até para eu enxergar se ela tá alinhada comigo. Então eu preciso ser cuidadoso, não mostrar direto as minhas intenções porque eu não sei se ela tá disposta a investir de volta. Sacou? Acho que é mais ou menos sobre isso. Oculte as suas intenções no caso de você for para um evento e você tá fazendo alguma coisa que tá te trazendo muito resultado. Mas você vai pro evento primeiro ocultando as suas intenções, não falando demais o que você está fazendo na sua operação, no teu negócio, e entendendo como as pessoas ali podem somar para você.
Você só vai contar a sua intenção para a pessoa certa. Então, oculte as suas intenções é muito sobre estratégia. É sobre você não entregar o ouro antes de avaliar a pessoa para quem você está entregando o ouro. Qual que é a intenção de eu falar isso? Eu só quero me gabar? Então não vale a pena, caralho. Isso é ego. Agora, eu quero falar porque eu quero me conectar com essa pessoa? Pô, faz sentido. Então, para mim, essa lei ela é boa, mas já começa a ficar pesado. A lei 7, olha só essa. Faça os outros trabalharem por você e leve todo o crédito. Essa, para mim, é uma das leis mais controversas que existe, né? Porque essa lei, se você for pensar, Steve Jobs, Bill Gates, esses caras, Elon Musk, esses caras, mano, muito poderosos, que são grandes gênios bilionários, né? Essa lei é a lei dos bilionários, né? Que é a lei do, cara, você tem que sugar valor das pessoas e não dar crédito para elas. Você relaciona todo o trabalho que é feito por uma equipe a você. Você cria uma ilusão de que você é um psicopata. Você até pode ser um psicopata, tá? Eu acredito que Elon Musk... Você leu o livro do Elon Musk, né? Ele realmente é um psicopata, né? Muito inteligente, trabalha pra caralho. Mas eu aposto que tem pessoas ali na operação dele que são tão importantes quanto ele. Que se não fossem essas pessoas, com certeza ele não teria o foguete que ele tem dando ré. Com certeza. Deve ter físicos, químicos, matemáticos, gênios. E que ninguém sabe o nome desses caras. Porque quem tem um prestígio é o dono da empresa. É esse bilionário, o gênio que criou o foguete que dá ré. Eu acho essa lei uma das mais controversas e pesadas e tóxicas, porque essa lei ela cria líderes tiranos. E como eu vim do encantamento, eu não acredito nisso. Então você pode ver o Fê sempre fazendo a minha equipe brilhar. Você sempre vê eu falando, cara, o Fê Alves sem a minha equipe não seria nada. E isso não é intencional ao ponto de querer babar o ovo da minha equipe ou agradar ninguém. Na verdade, é uma verdade. Eu levo isso muito a sério. Eu não tenho medo de colocar minha equipe pra jogo, de gravar com a minha equipe, de expor a minha galera. O meu time, pra mim, é muito foda. Talvez um dia eu chegue num nível onde eu não consiga fazer isso. Eu não consiga relacionar todo o meu resultado com todas as pessoas que estão trabalhando comigo. Mas todas as pessoas que hoje trabalham comigo, eu relaciono, cara. Porque se não fosse essas pessoas, eu não estaria aqui. Então, pra mim, cara, isso pode até funcionar no início, tá? Mas isso destrói a sua reputação a longo prazo. E eu acredito que o líder que não dá o prestígio para as pessoas... Eu ouvi uma frase uma vez que eu nunca esqueci, de um grande empresário amigo meu. E ele falou o seguinte, é um empresário, inclusive meu vizinho, e ele falou uma frase para mim em uma das nossas conversas, né? Um cara já de 40 e tantos anos, que já é muito rico, que agora se afastou da operação dele, do negócio dele. E eu pedi um conselho para ele, cara, se fosse dar um conselho para um jovem que está no começo da caminhada de empreendedor, né? Minha empresa já é uma grande empresa, eu tenho uma grande operação, mas eu tô no começo, né? Acabei de começar, 5 anos de empresa, 6 anos de empresa não é nada ao mundo dos negócios, né? E ele falou assim, Fê, ou as pessoas crescem com você, ou elas te traem. Essa frase nunca saiu da minha cabeça. Então eu acredito que se você tira o crédito das pessoas e não valoriza as pessoas fiéis e leais que estão com você no teu negócio, por exemplo, ou os seus parceiros profissionais, tá? Que trabalham com você, mais cedo ou mais tarde você vai ser visto como um tirano que não valoriza eles e eles vão te trair. No sentido de largar você, deixar você na mão, sair da sua operação, roubar alguma ideia e aplicar sozinho. Então eu acredito muito nisso. Para mim um líder ele não pode ser um tirano. Para mim um líder ele tem que ser um líder, cara. Um líder para mim é um homem bom que se importa genuinamente com as pessoas. Então para mim essa lei ela é bem controversa, tá? Vamos lá, próxima lei. Lei 15. Esmague completamente o inimigo. É aquela lei que eu falo que é o famoso poder brutal. Pisa na cabeça da cobra, para ter certeza que ela morreu. Uma cobra, ela não troca de pele para se tornar melhor. Ela troca de pele para se tornar uma cobra maior. É por isso que a cobra troca de pele. Essa lei para mim é sobre poder brutal. Elimine qualquer chance de uma revanche que pode te abalar. Ou seja, você pode sim com essa lei criar um ciclo de guerra constante, porque você vê inimigos em todo lugar, isso pode ser ruim, você vive em estado de alerta, você perde a leveza da vitória, começa a ver todo mundo como inimigo e não como oponente, né? E você perde a leveza, você fica muito focado no outro. Isso pra mim é um pouco perigoso. Mas às vezes ignorar também pode ser perigoso. Acho que o sentido aqui, esmague completamente o inimigo, claro que eu não sei
qual que é o contexto que Robert Greene escreveu isso, né? Mas vamos falar no como que a gente pode traduzir isso, cara? Eu acredito que você ou deve cortar laço com uma pessoa que quer te derrubar e jamais perdoar uma pessoa com falha no caráter. Então, pra mim, destruir vem muito no sentido de, cara, cortar laço, cortar qualquer relação e se afastar, tirar completamente essa pessoa da tua vida. E, obviamente, se alguém quer fazer mal pra sua família, pra sua mulher, pros seus filhos, destruir, esmagar completamente o inimigo, é você acabar com a chance dele de fazer isso de novo. E aí eu acredito sim. Eu acredito que se mexer com a minha família, eu vou assustar o cara num nível, eu não vou falar o que eu possivelmente iria fazer, eu não posso, mas eu ia assustar ele num nível que ele nunca mais ia mexer comigo, com a minha família. Com toda certeza. E eu acho que todo homem deve ter um pouco esse sentimento. Por isso você precisa se preparar. Próxima lei, essa aqui é a penúltima. A gente tá começando a ficar profundo. Mentira, Fai. Faltam 2 leis pesadas aqui, tá? Lei 33. Descubra a fraqueza de cada um. O poder psicológico de atacar o ponto fraco é um dos poderes mais fortes e perigosos da manipulação. Funciona. Funciona. Mas é cruel. Porque você se torna alguém que fica procurando rachaduras e problemas e traumas em todo mundo para usar contra as pessoas. E eu não acho que isso é bom para sua alma, tá? Você deixa de amar as pessoas e você vê todas as pessoas como ferramenta e isso pode endurecer tua alma num nível muito profundo. Não sei no que vocês acreditam, mas eu acredito que tudo que a gente planta, a gente colhe. Pode não ser agora, pode ser daqui a alguns anos, não importa. Pode ser depois, na próxima vida, não importa. Eu acredito nisso. A lei do universo, ela existe a causa e efeito, tá? Então, use essa lei apenas para se proteger e não para ferir. Porque o poder mais elevado é você usar a sua leitura para se curar e não para dominar. Então, eu gosto, descubra a fraqueza de cada um. Para mim é muito no sentido de, deixa eu entender como funciona a mente de cada um para saber como que eu posso lidar com essa pessoa. Eu acho que esse é o ponto principal dessa lei. Porque se eu for ficar buscando trauma e problema das pessoas para ver como que eu posso usar contra elas, eu acho que isso é um pouco tóxico. Na real, isso é bem tóxico. Isso é bem narcisista, né? Muitos homens fazem isso com as mulheres. E isso pra mim é perigoso. E agora pra mim uma das leis mais controversas, que é a última lei, pra mim a mais tóxica, a mais pesada, que aqui mexe com o valor meu. Por isso que eu não concordo tanto. E pra mim ela é controversa. A lei 14, que é finja ser amigo e haja como espião. Eu brinco que o Luiz, meu sócio, ele aplica essa lei na vida dele, né? Que ele vai às vezes nos eventos e banca um amigo e age como espião. Eu tô brincando, eu brinco com ele. Ele é um cara realmente genuíno nas amizades. Mas aqui, cara, eu só aplicaria essa lei aqui em um sentido, tá? No sentido de negócio. Haja como um amigo, trabalhe como um espião, tá? No sentido de entender que eu preciso intencionalmente me conectar com essa pessoa. Porque essa pessoa, esse cara tem um poder, tem um conhecimento que pode agregar no meu negócio. Então eu vou bancar o amigão, mas eu vou agir como um espião também. E eu posso realmente me tornar amigo da pessoa, mas espião no sentido de eu quero mapear, eu quero ver o que eu... Cara, vamos falar a verdade. Isso é inteligência emocional, infiltração emocional pura, né? A arte de você fingir um afeto enquanto você também coleta informações ou até se entregar em um afeto verdadeiro, né? Ter uma intenção genuína ali, realmente se tornar amigo da pessoa, mas também tá sempre intencionalmente coletando informações pra você usar ao teu favor, porque, puta que pariu, cara, o mundo é uma selva, caralho. Eu preciso entender, eu quero mudar. É o meu jogo, a minha empresa depende de mim. Eu também quero entender como o jogo dos outros funciona. O que eu posso aprender com você, cara? É óbvio que eu vou te ensinar, mas o que eu posso aprender com você que pode mudar meu jogo? Se você tem alguma coisa, algum conhecimento que eu não tenho, que eu quero ter, eu vou tentar entender o porquê. O que eu posso fazer para chegar nesse nível também, entendeu? Acho que é mais nesse sentido. Bom, conclusão, você pode usar essas leis para você brilhar ou para você se corromper. Você pode jogar o jogo do poder com nobreza ou você pode jogar o jogo do poder com cinismo e manipulação. Você decide, lembra, o karma ele é real e um dia isso pode voltar para você. Fê, eu não me importo, eu quero vencer. Ok, vencedor. Vamos ver até onde você vai durar e em que momento você vai cair.
Porque todo cara ganancioso, qual que é a diferença de ganância para ambição? Ambição é que você quer, porque você tem fome. Mas você sabe que você está disposto a fazer o certo para chegar lá. Você vai demorar. Como eu demorei muito. Eu tô demorando, não cheguei lá onde eu quero ainda. Eu vou demorar mais um pouco, mas eu tenho paciência. Ninguém me ganha no longo prazo. Eu sei que eu tô fazendo certo, pagando meus impostos, não tô enganando ninguém. Então vai demorar mais. É difícil. Tem gente que tem o mesmo conhecimento que eu em marketing e vende golpe. Vende produto de cura de coisa, Enfim, esses caras aí, quem sabe, sabe. É foda, cara. É foda, é cruel. E aí, tem gente que consegue dormir à noite. Eu não consigo. Já me ofereceram um jogo, John Bet, Blaze, essas porra, cara. Nunca, não vou. Eu poderia estar ganhando muito dinheiro agora, poderia estar mais rico, numa casa mais linda ainda, com um carro, já poderia estar com as minhas Porsche, mas ainda não. Já eu compro a minha. Mas já. Vai demorar um pouquinho mais. Eu poderia já ter faz uns 2, 3 anos já. Você entende? Eu prefiro o jogo do longo prazo saudável. Prefiro ter uma equipe saudável, uma equipe foda comigo. Eu prefiro. O que você prefere? Qual jogo você quer jogar? Se você quer jogar o jogo do poder e quer ter sucesso como homem, eu tenho um conselho pra você, tá? E esse conselho é um conselho bem poderoso. Presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Tá vendo esse livro aqui, As 48 Leis do Poder? Se você assistiu esse vídeo até o fim, provavelmente você é um cara que quer evoluir, você é um cara interessado na arte, não só da manipulação, mas do comportamento humano, da mente humana. Você sabe o quanto que um conhecimento desse é importante para você ter sucesso no jogo do poder, porque o jogo, principalmente o jogo masculino da utilidade, é isso aqui, cara. É isso aqui purim. Eu preciso falar uma coisa pra você, tá? Não compra e não investe em nada agora em outubro, tá? Espera novembro. Porque em novembro eu vou lançar um treinamento das 48 Leis do Poder junto com todos os meus cursos e meus livros que eu já produzi em toda a minha vida. E eu vou lançar na Black Friday, no dia 11/11, uma oferta exclusiva, o maior combo de relacionamento e desenvolvimento pessoal já visto por um preço ridículo de barato, um preço simbólico. Todos os meus cursos, todos os meus livros, tudo que eu já produzi em 8 anos na internet, tudo, sem exceção, e mais novos treinamentos eu vou entregar de forma vitalícia por um preço ridículo. Bom, eu ainda não liberei a lista de espera, tá? Quando eu liberar, eu vou falar aqui no canal, então vem aqui todo dia, eu vou sempre te lembrar, porque, cara, é sério, é todo o conhecimento que você precisa para ter sucesso na vida. Todo o conhecimento de relacionamento, comunicação, conquista, linguagem corporal, comportamento humano, desenvolvimento pessoal. Todo o conhecimento que você precisa para sumir e voltar irreconhecível. Para ano que vem, ser o melhor ano da sua vida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa a tua opinião sobre as leis. Eu quero saber também sua opinião. Comenta aí, porque eu leio todos os comentários. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso e... pela ordem.